Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. Este é um programa de fé que tem um grande objetivo: ajudar você a vencer na vida, claro, com a ajuda de Deus. Neste programa nós vamos desde já passar em rodapé telefones para onde você pode fazer uma chamada e pedir ajuda, pedir socorro, pedir que marquem até um encontro para você ter uma reunião com um pastor ou com um bispo para desabafar, para saber como é que há de fazer na vida. E neste programa você vai ouvir dois testemunhos muito poderosos que vão encorajar você a acreditar: bem, se Deus fez um milagre com estas pessoas, também Deus tem um milagre para mim. Depois eu vou ensinar uma coisa muito importante, que é um dos segredos de Deus, que é que ser cristão não é uma religiosidade, é um caminho. E para nós termos sucesso, temos que aprender a viver do jeito de Deus. E hoje vou falar sobre a importância das suas palavras. A sua língua faz toda a diferença. Você hoje está numa situação que tem a ver com aquilo que você andou a falar daqui para trás. Portanto, vai aprender a falar de outro jeito, à maneira de Deus, e tudo vai mudar para melhor. Como sempre, tenho aqui ao lado o time Curiacos e hoje vamos ouvir uma música e pergunto aqui à Filipa qual é a música e o que é que ela diz. Esta música chama-se Põe a Tua Fé em Jesus e é isso mesmo que nós queremos também transmitir através da música, uma mensagem de fé, de esperança. Então, olhe sempre para Jesus. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolte as ondas, querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele.
Então, esta hora do testemunho, em que, neste caso, é a Ruth Gouveia, que é de Évora, e que diz que há uns anos atrás sentiu uma dor fortíssima no peito e etc. E quase que ia morrendo. E Deus veio em socorro e tudo terminou bem. E isto é um testemunho que vai, de certeza, criar fé em você, que também está numa aflição, tem um amigo, um familiar que está muito doente, quem sabe o médico até diz que não tem solução, mas lembre-se que para Deus nada é impossível. Vamos lá então ouvir este testemunho. Olá, eu sou a Catarina e hoje estamos aqui com a Ruth de Évora, que nos vem contar como durante a semana da campanha de avivamento, que é um evento que o nosso apóstolo, o líder da nossa igreja, tem estado a realizar visitando diversas igrejas, levando a palavra de Deus, algo aconteceu na sua vida e na sua saúde. Mas Deus operou um milagre. E nada melhor que a Ruth para nos contar aquilo que Deus fez. Ruth, conte-nos a sua história. Então, a minha história foi há uns meses atrás, num sábado de manhã. Eu acordei bem, mas passado umas horas eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu peito, aqui mesmo no meio do peito. Mas eu desvalorizei essa dor e comecei, a seguir ao pequeno almoço, tomei um comprimido para as dores, como se fosse uma dor normal. Durante o dia, nós estávamos a passar uma campanha de avivamento e durante o dia fiz a minha vida normal, viemos à campanha de avivamento no sábado à tarde. Eu tive o sábado todo cheio de dores no peito, a tomar comprimidos para as dores. A seguir ao jantar, a dor agravou. E o meu marido sempre a insistir se íamos ao médico, ou para chamarmos uma ambulância ou algo do género. Eu não quis. Tentei que aquilo passasse assim, sozinho e não fosse nada de grave. À hora de deitar, a dor agravou e passou para as costas. É claro que eu continuava a tomar os comprimidos para as dores. Mas chegou a um momento, naqueles segundos que a gente pega no sono e que adormece, tentamos dormir, a dor era muito grave. E aí eu acordei com a dor, principalmente nas costas. Foi uma dor muito incomodativa, muito forte e já se tornou preocupante. E então aí sim, eu disse ao meu marido para pedir ajuda, para chamar a ambulância. A ambulância veio. Fizeram-me os testes que tinham que fazer. Dentro da ambulância, e além da ambulância veio um carro com 2 médicos, um médico e uma médica. O médico fez-me um exame do coração dentro da ambulância. Quando o exame saiu, ele pegou no exame e disse para a médica que o acompanhava: "Tu estás a ver o mesmo que eu?" E a médica olhou para o papel e disse: "Sim, repete o exame." E repetiram, e voltou a ser igual. Pronto, foi aí que o médico me disse: "Ruth, você sabe o que é que está a acontecer consigo?" Eu disse: "Não. Você está a ter um infarto." Tão nova. Sim. Eu comecei a chorar, como é óbvio, porque senti mesmo muito medo. Aquela sensação que ia morrer, Sim. que era o fim. Sim. E eles disseram: "Você tem que ir para o hospital, porque temos que fazer mais exames." Deram-me comprimidos, um com água e um sem água. Eu tomei os comprimidos dentro da ambulância, mas fui logo para o hospital. No hospital, a médica disse que eu tinha que ser submetida a mais exames, a mais análises. Porque não era normal. Não era normal, não. E assim foi. Fiquei logo lá, a noite toda. A médica foi fazer as análises. Entretanto, o meu marido ficou em casa com os meninos, mas pediu logo ajuda ao nosso pastor local. Pediu oração. Entretanto, o pastor começou a entrar em contacto comigo, porque eu tinha o meu telefone comigo. E eu também pedi ajuda, disse: "Por favor, ora por mim, porque eu estou cheia de medo." Mas quando me disseram que eu estava a ter um infarto, eu pensei automaticamente: não, um infarto não, isto não é para mim. E mesmo na mensagem eu disse: "Pastor Luís, isto não é para mim, eu não posso estar a ter um infarto. Eu recuso-me a ter isto." Eu sou jovem, eu tive a semana toda na campanha de avivamento. Sim. E pronto, e quando a nossa fé também já é um bocadinho elevada, acho que há maneiras de reagir e eu recuso-me a ter este tipo de coisas. E ele disse: "Ruth, fica descansada, vai correr tudo bem."
E assim foi. A médica fez-me as análises, fez-me os exames que tinha que fazer e eu tive a aguardar, sempre na conversa com o pastor, sempre a trocar mensagens com o pastor, ele a dar mensagens de força, palavras de conforto e de fé e pronto. E quando a médica veio às 7h30 da manhã, eu estava muito preocupada porque novamente, domingo, a seguir, nós tínhamos outra vez a campanha de avivamento e eu tinha que cá estar às 10h30 da manhã. Não podia faltar um dia, teve Não. quinta, sexta e sábado, não podia Sim. faltar. E então eu estava preocupada, eu queria me ir embora para casa, eu estava só a olhar para as horas, quando é que me mandavam embora, porque eu tinha que ir para a campanha de avivamento. E a médica disse, não sabia se eu ia sair mais cedo, mais tarde, se tinha que ficar internada, se não tinha que ficar internada. E eu aguardei pelos resultados. O que é certo é que às 7h30 da manhã a médica veio ter comigo e disse-me: Ruth, vamos lhe dar alta porque as suas análises não acusam nada. Ou seja, aquilo que antes foi um choque, porque como é que está a acontecer, agora já nem Sim, sequer tem nada. não tinha nada. Os exames que acusaram dentro da ambulância que estava a ter um infarto. E você tinha os sintomas, porque estava Sim. a sentir assim. Sim, sim. Do hospital fizeram novamente esses exames e outros e não acusou nada. E a Ruth depois saiu. Eu saí, fui a casa rápido, tomar banho, mudar de roupa e vim para a campanha de avivamento. Então eu acho que é importante também referir aqui neste teu testemunho, como tinha mencionado, que já tinha a fé. Ou seja, não foi no momento que foi buscar a sua fé. Não. Também tinha o seu pastor do seu lado, mas já tinha porque meditava na palavra, porque tinha comunhão com Deus. E é importante também referir essa parte, que a Sim, Ruth tinha sim, tido uma caminhada antes. E quando o Sim, problema sim. veio, a pessoa fica com medo, mas também reage. Sim, sim. E nisso o que é que acha que é importante? É o acompanhamento, é estar sempre ligado à palavra, é o quê? É o acompanhamento e também estarmos ligados à palavra e não só. Quando o problema vem, a gente acho que não podemos desistir e não podemos desmorecer. Por muita vontade que a gente tenha de o fazer, não podemos fazer isso. Porque o diabo ataca, como é óbvio, que a gente sabe. Mas não podemos. Temos que ser mais fortes. Isso. Sim. E depois veio fazer o combinado, Deus curou, desapareceu e saiu do hospital e veio diretazinha para a campanha com o apóstolo. Sim. E para aqueles que nos estão a acompanhar, que conselho é que gostava de deixar? Que entreguem a sua vida a Jesus, porque Deus existe mesmo e só tem coisas boas para nós. Portanto, que corram para uma igreja perto das suas casas, porque acho que é o melhor caminho que podem seguir. Uau, que testemunho este. Eu estava lá nessa campanha e lembro-me exatamente do que aconteceu. O marido ficou, como deve calcular, ultra assustado. Mas o que aconteceu foi nada menos que um milagre, porque ela teve mesmo um problema gravíssimo, podia ter morrido, e nem foi pedir ajuda no tempo que devia. Mas, como ela referiu, pediu ajuda ao pastor, que orou, e Deus ouve as nossas orações. Hoje mesmo, quando você estiver ligado conosco e for a hora de orar, vai ser lá mais para o fim, para criar fé no seu coração, pode crer que Deus também vai ouvir as nossas orações e Deus tem milagre para si. É importante que ela tenha dito que não aconteceu isto por acaso, não é? Às vezes a pessoa só vem à última a Deus quando já ultrapassou tudo aquilo que ela pensa, andou não sei quantos caminhos e pensa que chegando à igreja que Deus tem que fazer um milagre como este. Bem, às vezes Deus faz, mas nem sempre opera assim, porque com o reino de Deus é uma oração de cura divina, acaba por ser uma coisa progressiva. Mas quanto mais fé a pessoa tiver, quanto mais ela tiver andado com Deus, quanto mais ela tiver a certeza do que é que Deus promete, promete sempre curar, promete resolver problemas, abrir caminhos onde não há caminho, isso na hora do ataque, na hora de uma situação destas, é muito importante, porque ajuda a pessoa a permanecer naquela fé. E pronto, antes de ouvir o próximo testemunho, vamos ouvir mais uma música, não é, Filipa, que diz o quê?
Diz isso mesmo, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim E em ti. Cristo vive em ti, Em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho fé. É exatamente isso. E, mais uma vez, eu quero dizer que este programa tem um grande objetivo, que é criar fé no seu coração para que você possa realmente receber aquilo que precisa vindo de Deus. É que Deus não muda, né? E Deus diz que sem fé não podemos agradar a Deus. E fé vem por ouvir a palavra de Deus. Fé consiste, entre outras coisas, em acreditar naquilo que Deus promete. Não é acreditar como eu acho. Eu acredito em Deus à minha maneira. Quer dizer, eu é que digo a Deus como é que Ele tem que fazer. Claro que não. Então, é isso aí. E agora, aqui ao meu lado, tenho a pastora Isabel e a Joy, que nos vai contar o seu testemunho aqui ao vivo no estúdio. Vamos lá, então. Obrigada, Joy, pela sua presença. E a Joy é muito jovem, converteu-se com que idade? Tinha mais ou menos 15 anos. 15 anos. Vem da Igreja da Praça de Espanha. Sim. Então, como é que tem sido essa sua caminhada com Deus? Tem sido muito bom. Desde que me converti, desde que estou na Igreja da Praça de Espanha, sinto mesmo uma diferença na minha vida e é muito bom. E a Joy serve a Deus? Sim, sirvo. Ok. E o que é que aconteceu? A Joy começou à procura de emprego, não é? Acabou os estudos? Sim, estava a precisar de um emprego e estava a precisar de um emprego de segunda a sexta, porque a maior parte dos empregos exigiam também ao fim de semana, mas eu precisava do emprego de segunda a sexta para poder servir a Deus durante o fim de semana. Então, eu levei o assunto a Deus. Teve problemas, não é? Porque todos os sim, empregos todos, exigiam o fim de semana. Sim. Então, levei o assunto a Deus no meu PDC e também era fiel nos dízimos, nas ofertas. Sempre que orava, a Joy levava o assunto a Deus, que queria um emprego que pudesse servir a Deus, exato, não é? Exatamente. E também era fiel nos dízimos, nas minhas ofertas, até que apareceu-me um emprego, o primeiro emprego. Só que esse emprego não era muito estável. E aquilo... Não era estável por... Sim, porque aquilo era mais ou menos, ganhava-se a comissão e aquilo tinha que, por exemplo, vender os produtos porta a porta, tinha que ir à porta. Sim. Exatamente, e então eu podia ganhar... mesmo esse emprego condicionava um bocadinho o horário, sim, não é? Exatamente. Mesmo sendo de segunda a sexta, era um bocado complicado também, porque às vezes podia ter que sair mais tarde, outras vezes mais cedo e não dava jeito. E diga-me uma coisa, nesta caminhada de procura do emprego, a Joy falava a palavra de Deus, continuava a orar, desmotivou. Qual foi a sua posição? Eu continuei a procura, continuei a orar, continuei a falar com Deus para ver se encontrava um emprego mais fixo, com salário fixo e pudesse continuar a servir na igreja. Até que surgiu também outro emprego. Esse emprego o emprego que apareceu era muito melhor, já tinha melhores condições, tinha um salário fixo, também era de segunda a sexta,
Só que tinha 2 fases. Para já, a primeira fase era que a Joy não percebia nada do que eu queria fazer. Exato. Então, a primeira fase era um teste, tinha que fazer um teste. Havia muitas pessoas e... Portanto, era um emprego de apoio ao cliente. Sim, apoio ao cliente, exatamente. E eu não percebia nada de apoio ao cliente por telefone. Eu não percebia nada de como falar com o cliente ou como atender um cliente por telefone. E eu cheguei lá, fiz o teste. E eu senti que fiz uma chamada simulação. Correu muito mal. Em vez de ajudar a pessoa, a ajudar o cliente, o suposto cliente, estava a arranjar mais problemas. Então eu senti que não correu nada bem. E depois, no final, eles disseram que iriam entrar em contato connosco para ver se nós ficávamos e se nós passávamos à próxima fase. E neste entretanto, entre o telefonema e o seu teste, o que é que a Joy fez? Então, eu primeiro fiquei um bocado desanimada porque eu percebi que aquilo não tinha corrido bem e eu pensei, eu acho que não vão solucionar. E depois eu falei com uma amiga da igreja e contei tudo aquilo que tinha passado na entrevista e ela só me deu um versículo, que era Filipenses 4:6. Que é para quem não sabe, o que é que diz Filipenses 4:6? Nós não nos devemos inquietar com coisa alguma, nós não devemos preocupar com nada, mas devemos entregar o assunto a Deus e agradecer a Deus pela resposta. Então foi isso que eu fiz. Eu cheguei a casa e orei a Deus, entreguei o assunto a Deus e agradeci a Deus porque já tinha a resposta. E depois, no dia seguinte... Já tinha a resposta? Sim, que era sim. Sim, exatamente. E depois, no dia seguinte, ligaram e a senhora começou a conversar. No início eu não conseguia perceber o que é que ela estava a dizer, mas... Já nem queria crer naquilo que estava a dizer depois. Exato. E só sei que no final ela deu-me os parabéns e disse que eu tinha passado e passei para outra fase, ou seja, que era a formação e depois ficar mesmo a trabalhar. E eu agradeci a Deus porque eu não estava mesmo à espera de ser solucionada. Mas depois eu lembrei-me que tinha orado e tinha meditado naquele versículo e aquilo ajudou. Por isso, e hoje fiquei com... E ficou no emprego? Sim. E continua a servir a Deus? Continuo. Então o que é que a Joy quer dizer aos jovens que estão à procura de um primeiro emprego? Qual é o primeiro passo que as pessoas têm que dar? Eu acho que é buscarmos a Deus em primeiro lugar. Se vir alguma situação, é sempre nós olhamos a palavra de Deus, buscamos a palavra de Deus e oramos a Deus pelo assunto. E Deus... Porque Deus é fiel. Exatamente. Porque Deus também tem feito outras coisas na sua vida, não é? Sim. Deus tem sido maravilhoso. Sim. Muito obrigada, Joy. Gostei muito do seu testemunho. Obrigada, eu. Maravilha de testemunho. Se vocês repararem, este testemunho, bem como o outro, vem como consequência de alguém saber a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E ela falou de vários temas, não é? Como, por exemplo, ela diz que honra a Deus com os dízimos e ofertas. Agora já não ouço essas conversas, mas no início as pessoas diziam a igreja rouba, a igreja obriga. A gente nem rouba nem obriga, porque a pessoa só vem à igreja se quiser e dá dinheiro se quiser, era impossível obrigar. Mas isto vem na Bíblia. Quando Deus diz que quando nós honramos a Ele com os nossos dízimos e ofertas, que Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Nós também ensinamos que o nosso dinheiro, à semelhança de tudo no reino de Deus, funciona como sementes. E, portanto, se eu não semear, não colho. A ver? Outra coisa que ela me ensinou que é muito interessante é que ela disse, depois do horário eu acreditei que já tinha. Isso é fé. Nós ensinamos o que Jesus ensina, que diz que eu tenho que, depois de orar, acreditar que Deus me ouviu, que Deus me concedeu e a tal dita semente está a crescer. Agora, Jesus, quando falou com o Tomé, disse, Tomé, tu tens fé zero, porque ele só ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado se o visse ressuscitado. É o caso da pessoa que só quer acreditar que está curado quando ele vir, sentir, tiver o relatório do médico que já está curado. Você não precisa ter fé para estar curado quando já está curado, porque fé é uma força que vai buscar essa cura, vai buscar isso que você precisa. Então, depois de orarmos, hoje mesmo eu vou me ensinar isso, depois de orarmos, nós temos que acreditar que Deus ouviu. E fé é assim. Eu estou a falar com Deus, então Deus não é surdo, Deus é meu amigo, é amigo de todos, e, portanto, Ele inicia o processo de me ajudar, de abrir um caminho onde não há caminho. Então,
um testemunho muito bonito. E agora vou pedir aqui ao Tim para tocar um hino, que também é um dos meus preferidos, que diz: olha para Jesus. Porquê? No meio de uma dificuldade ou no meio de um algo, de algo importante, pois a pessoa quer trabalhar, não é? Porque senão como é que ela vai viver? Pode haver muitas vozes lá fora a dizer: és muito jovem, não há trabalho, tu não sabes nada disto. Mas se nós olharmos para Jesus, então as coisas mudam. Quando Pedro saiu do barco e começou a andar por cima das águas, ele conseguiu isso porque ele olhava para Jesus. Então o que é olhar para Jesus? Olhar para as promessas. Deus diz que eu sou contigo todos os dias da tua vida. Eu sou o Deus que sara toda a enfermidade. Eu sou o Deus que abre um caminho onde não há caminho. Então é importante você realmente vir à igreja, vá à internet, ao site, por exemplo, do Basta Crer, não é? Talvez possam até pôr aí como é que se diz, o rodapé. E lá tem aqui, agora tem o WhatsApp. Ok, está aí, bastacrer.com. Nesse site você pode encontrar a morada de muitas das nossas igrejas, o telefone para pedir ajuda, e você também vai vencer. Vamos lá então ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Com fé, olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Muito bem, eu hoje vou falar sobre a sua língua, as suas palavras, porque elas têm poder. Sabe, muita gente tem problemas na vida e não sabe o motivo. Todavia, a Bíblia ensina muitas coisas. Sabe, eu era engenheiro civil, calculava pontes e estruturas especiais e via muitos manuais, li muita coisa. E quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia, a certa altura fiquei fascinado, porque compreendi que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, é o manual do fabricante, é assim que eu gosto de dizer, que nos ensina segredos de Deus que nos levam a ter vitória e nos ensina o porquê de termos problemas. Porque Deus, como não muda, Ele é que é o fabricante, fez-nos desta maneira e o mundo, etc. E se nós não alinharmos a nossa vida ao jeito de Deus, não vai dar certo. Então, tenho aqui um livro que quero também recomendar que vocês estudem. Ele está disponível no site da nossa livraria, a ver se depois aparece aí. E tem bastantes capítulos. E no primeiro capítulo diz algo que eu até vou ler, porque acho que é importante, que diz assim: há poder em suas palavras. Não é verdade? As suas palavras podem trazer sucesso ou fracasso. Podem trazer saúde ou doença.
podem trazer prosperidade ou problemas financeiros. É verdade. Sabe porquê? As suas palavras são sementes. É verdade. No capítulo 2 é sobre isso que eu falo aqui neste livro e digo o seguinte, que muita gente pensa que cristianismo é uma religião. Bem, há muitas religiões, que é quando alguém tenta chegar a Deus por o caminho que ele acha. Mas só há um caminho verdadeiro para chegar a Deus, que é aquele que Deus diz. Deus é que é o manda-chuva. Ele diz que o único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto por Jesus. Então, para eu ter sucesso na vida, para você ter sucesso na vida, a primeira coisa a fazer é voltar-se para Deus. Entregar a vida a Jesus, nascer de novo. E começar a andar com Deus para aprender os segredos de Deus, aprender a viver da maneira de Deus. E aí você pode estar numa situação cheia de crise, pode estar numa situação em que o país está, de facto, muito, muito lá embaixo, pode estar numa situação em que você e a sua família estão desesperados, sem emprego, seja o que for. Mas para Deus nada é impossível. E quando nós andamos com Deus e aprendemos a fazer as coisas à maneira de Deus, tudo muda. Então é isso que eu exorto aqui. Quando se fala da palavra de Deus, há uma passagem da Bíblia que vem em Marcos 4, 26, em que Jesus falava um grande segredo. E dizia Jesus, o reino de Deus, eu estou a ler o versículo que transcrevi para o livro, mas claro que vem na Bíblia, e já lhe digo que a nossa Bíblia é igual à católica, só há uma Bíblia, só para você saber. Então eu transcrevo porque assim é mais fácil a pessoa estar a ler a Bíblia e muitas vezes a pessoa não conhece a Bíblia, depois anda à procura. Bem, então diz assim Jesus, o reino de Deus, ou o governo de Deus, é a semelhança de um homem que lança semente à terra. E dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, o primeiro segredo que você pode aprender com só este versículo é o seguinte, que tudo vem de sementes. O próprio Deus funciona desta maneira. As árvores vêm como resultado de sementes. Os nossos filhos são sementes do homem no ventre da esposa. O dinheiro são sementes, as atitudes são sementes. E as suas palavras também são sementes. E quando você começa a pensar assim, você depois, com o tempo, vai olhar para trás e vai pensar o que é que você andou a falar da sua saúde. Eu sou uma pessoa doente, porque está a ver, já vem de família. Bem, você está a colher o que andou a semear. Estamos em crise e por isso já sei que não vou conseguir, porque não sei o quê. Bem, você está a usar o poder das sementes para se autodestruir. A ver? É por isso que é muito importante aprender o que Deus nos tem a ensinar. O que nós semearmos é o que vamos colher. Se você semear erva daninha, evidentemente não vai colher nem ervilhas, nem batatas, nem coisa nenhuma. Vai colher erva daninha. Mas se quiser colher ervilhas, vai ter que semear sementes de ervilha. A Bíblia também fala, ainda a propósito deste tema, em Provérbios 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, tanto a morte como vida, ambas as coisas estão no poder da sua língua. Isto é, o que você falar pode trazer morte, desgraça, fracasso, doenças, crises, etc. Ou pode trazer vida, sucesso, saúde, vitória, prosperidade, etc. É o poder das palavras. Sabe, muita gente, como por exemplo vendedores, eu conheci um senhor que era o melhor vendedor do sul da África todo, no que se referia a seguros.
E ele era português, por isso a gente acabou por se conhecer. E ele converteu-se na mesma igreja que eu, começou a ir à igreja e lá aprendemos este segredo. Então, quando estávamos a almoçar, ele dizia assim, olha que coincidência. Eu falava positivo, vamos assim dizer, por acaso, por instinto, e foi assim que eu venci. Mas os meus colegas, muitos deles diziam, pois, agora estamos em crise, pois, agora é difícil vender, porque não sei o quê, não sei o que mais. E eu tinha a mania de dizer, não, mas eu venço sempre. E por isso, ele agora dizia-me assim, agora eu entendo o que é que eu fiz. Tropecei numa verdade bíblica sem a conhecer. É verdade. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Tanto uma coisa como a outra está debaixo da sua língua. As suas palavras, se você falar palavras de desgraça, eu tive um colega, quando cheguei a Portugal, trabalhei numa empresa de construção civil, e um dia, à hora de tomar café, ele dizia assim, anda para aí uma crise de assaltarem carros, partem os vidros, roubam os rádios, na altura havia rádios, e estragam o tablier todo. Eu já sei que eu vou ser o primeiro do meu bairro a sofrer esta maldade. E eu dizia, cala a boca, não fales assim. Estou-te a dizer, Tadeu, eu já sei, eu vou ser, passado um mês ou assim, ei, você nem sabe o que me aconteceu. E disse, deixa-me lá ver se eu adivinho. Foi esta noite, alguém partiu o vidro do teu carro, roubou-te o rádio e amascou o tablier todo, e foi isso. Como é que tu sabes? Tu és bruxo ou quê? Eu disse, eu não sou bruxo, eu sei uma lei que vem na Bíblia, que é uma lei que funciona para toda a sorte de pessoas, crentes, descrentes, não interessa nada, se você não acredita, acontece na mesma. O sol nasce para toda a gente, a lei de semear e colher é para toda a gente, e ele apenas semeou aquilo que não devia semear. Eu tinha uma tia que era muito negativa, então andava no carro aqui em Portugal e dizia assim para o meu tio, pois, ele é muito distraído, eu já sei, qualquer dia ele adormece do volante e choca de frente contra o carro. Eu disse, tia, no mínimo seja calada, não fale isso. Já te disse, eu já o conheço, então, conheço há quantos anos, conheço o teu tio e tal. Passado 1 ou 2 ou 3 meses, aconteceu isso. O que vale é que eu tinha orado, senão eu tinha morrido. Porque o que é que ela andou a semear? O que acabou por colher. Então, a gente tem que aprender a palavra de Deus e mais, num outro programa eu vou ensinar que palavras é que eu devo falar. Eu devo falar, por exemplo, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que Deus é do meu lado, que Deus sara todas as enfermidades, que Deus resolve todos os problemas. Mas isso é manias. Não, não é manias. Eu estou a semear aquilo que Deus promete. Se Deus promete, Ele vai cumprir, e se eu semear isto, mas isso é falar positivo. Bem, mas é muito mais. Falar positivo, eu podia dizer, eu vou receber 10 milhões de euros por mês. Estou a falar positivo. Não, você está a ser um palerma. Falar positivo é uma teoria que alguém começou a falar porque foi à igreja e ouviu isto. Isto não é falar positivo da minha autoria. Eu falo o mesmo, Deus fala da minha vida, da minha saúde, etc. E, portanto, tenho o backup de Deus. Tenho a retaguarda de Deus. Então, tenho que aprender a falar à maneira de Deus. E é por isso que agora vem aqui uma passagem da Bíblia que diz em Josué 1:8, que Deus ensina uma grande verdade ao seguidor de Moisés. Ele diz assim, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, Josué foi um homem que ficou incumbido de guiar 3 milhões de judeus. E eles ainda hoje são assim teimosos contra Deus. Enfim, ele estava muito aflito, não tinha experiência. E agora como é que eu vou fazer? Então Deus apareceu-lhe e disse, não temas, porque eu também vou ser contigo. Mas ouve bem, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, fala da tua vida o mesmo que o livro, que é a palavra de Deus, diz. Por isso nós, na Igreja Maná, temos este costume de
de falar eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu estou como a Bíblia diz que eu estou curado, etc, etc. Não é porque somos presunçosos, mas porque sabemos a lei de semear para colher. E, portanto, é este o grande segredo. E agora, vamos ver uma música. Qual seria uma música boa para isto? Conhece esta? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos lá ouvir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. E o que é que eu sou? Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. O que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Muito bem, e agora vamos falar de o Deus de milagres. Eu tenho um livro que quero recomendar que você leia e leia e leia montes de vezes. Sabe porquê? Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando alguém vem com uma doença terrível, uma das nossas igrejas, os nossos pastores sempre recomendam à pessoa, antes de orar, o ideal é você ler o livro durante a semana. 1, 2, 3, 4 vezes, quando você vier já vem com fé. Primeira coisa que eu ensino aqui é que a vontade de Deus é sempre curar, resolver problemas, abrir caminhos onde não há caminhos. Mas para Deus não há doença nenhuma que seja impossível. Nada é maior que Deus. Então nós temos de saber que Deus pode e Deus quer curar a pessoa. Mas só funciona quando a pessoa vem a Deus do jeito que Deus diz, à maneira de Deus, e tem que vir com fé. Fé é acreditar que Deus faz isto. Bem, depois há sempre a questão de, então, mas de onde é que vêm as doenças? Muitas vezes vêm do diabo, mas não podemos ver o diabo atrás de todas as cortinas. Às vezes é a pessoa que está mal do corpo ou já nasceu com esse problema. Depois também temos de saber que quando nós oramos, e eu hoje vou orar, e já falta pouco tempo, Deus é que cura. Eu posso até, na igreja, nas cruzadas, eu imponho as mãos sobre as pessoas, aqui, como estamos à distância, vai ser você pode pôr a mão no ecrã ou estender o seu braço para mim, mas eu posso orar, mas quem cura realmente é Deus. E Deus implanta uma semente no seu corpo. Lá está, tudo funciona à base de sementes. Quando você estiver a orar, eu vou levar você a dizer assim, eu recebo agora a minha cura. Porquê? Porque é assim que Deus funciona. Quando oramos, é quando temos que acreditar que recebemos o poder de Deus, que recebemos a semente. E a partir daí, temos que acreditar, bem, então se eu recebi, estou curado. E a semente começa a crescer, dia e noite, não sabemos como. Muitas vezes a pessoa, mesmo à distância, sente um calor na região onde está doente. Outras vezes não sentem nada. Há pessoas que, quando estamos a orar numa cruzada ou na igreja, caem debaixo do poder de Deus. Outras vezes não cai nada. Nada disto tem a ver. Não faz diferença nenhuma. O que tem a ver, o que faz a pessoa realmente sair curada, é ela acreditar, eu recebo agora a minha cura. E depois,
pensar, bem, agora estou curada, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou acreditar que estou curada e vou louvar a Deus. Então, você que até escreveu, pediu ajuda, telefonou e diz, agora, o que é que eu faço? Agora é a hora de você orar. E então, estenda o seu braço sobre mim, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si, que é um mandamento de Deus. E ao fazer a oração, você vai dizer a Deus, eu recebo a minha cura agora. Então vamos todos orar assim, digo assim comigo, ó Deus, eu acredito que morreste por mim na cruz, para me salvar, ajudar e curar. Senhor Jesus, com fé, eu recebo agora a minha cura. Amém e amém. Agora preste bem atenção. Há de haver pessoas que não sentiram nada. Há de haver pessoas que sentiram algo mexer ou um calor. Há pessoas que até ficam a estrubuchar porque saem de lá demónios. Há pessoas que estavam amarradas ou estão amarradas a caminhos de bruxaria porque andaram lá, porque fizeram bruxaria. Mas, a partir de hoje, tudo muda. Então agora a pergunta que se põe é, o que é que eu faço? O que é que a Bíblia diz para fazer? Eu já disse, vou repetir. Até há um livro que diz o que fazer depois de orar. É acreditar que está curado. Mas eu não sinto nada. Ouça, fé, como Deus diz, à maneira de Deus é, depois de orar você tem que acreditar que está curado. A mulher fica grávida, não sente nada no primeiro dia, segundo dia, uma semana, sei lá quanto tempo. O médico diz, parabéns, está grávida. Você ficou grávida da cura. Então, durante esse período de espera, vamos assim dizer, você tem que louvar a Deus que está curado, vir à casa de Deus, aprender os caminhos de Deus e, gradualmente, este é o caminho normal de cura divina, o poder de Deus vai mexer no seu corpo, na sua situação, alterar até você ficar completamente liberto. Deus faz milagres instantâneos? Faz. Eu gosto disso? Gosto. Já vi muitas vezes, ainda esta semana passada, no sábado, vi 3 grandes milagres instantâneos, mas o processo normal é assim que acontece. E por isso, meu amigo, volte-se para Deus, ande com Deus e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Estamos quase a terminar e eu quero levar você também à salvação. Será que você já conhece Jesus? Será que Deus é realmente o seu Salvador? Baixa então a sua cabeça e diga, Senhor Jesus, eu acredito que morreste por mim na cruz para me salvares. Eu recebo agora, recebo-te, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, mais uma vez, quero desejar paz, amor, prosperidade e sei que tudo vai mudar para melhor. Até ao próximo programa. Tchau, tchau. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés.